Bom, graças a Deus nós estamos aqui para darmos assim continuidade à nossa matéria de angelologia, com ênfase em satanologia, o estudo sobre o anjo caído, tá bem? Faz parte da nossa grade curricular do curso de teologia sistemática. Estamos na reta final, já estou preparando também a apostila de cosmologia, tá bem? Que é a próxima matéria. Nós teremos esta aula hoje e a próxima para poder terminar esta aula de satanologia. Tema da aula de hoje: Satanás é um mestre do ocultismo, tá bem? Ocultismo. Nós vimos na aula anterior que ele é um bruxo encantador, está sempre envolvido com feitiçaria. Agora nós vamos ver o ocultismo, que a feitiçaria ela é um braço do ocultismo, mas o ocultismo é uma coisa mais abrangente ainda. Ele é um mestre do ocultismo, é mexer com o mundo oculto, com as forças ocultas. E a gente vai se surpreender hoje, tá bem? Espero que o andamento da aula seja bastante edificante para todos. Vamos lá. Mais do que imaginar Satanás como um anjo onipotente que arregimentou um exército de falanges para invadir o palácio dos céus e destronar o Senhor da glória, quero te convidar a enxergar um Lúcifer como um anjo comum, habilidoso em dialogar e curioso em tomar conhecimento sobre os enigmas de Deus. A antiga serpente tem uma fixação pelo ocultismo, as coisas que Deus não revelou a ninguém. É conhecido entre nós o texto de Deuteronômio 29 e 29. As coisas reveladas são para nós e os nossos filhos, mas as ocultas pertencem a Deus. Como que a gente sabe que Deus ele possui coisas ocultas? A gente vai para o tabernáculo de Israel. Quando Deus levou Moisés para o alto do Monte Sinai, Deus falou: faze um tabernáculo igualzinho que está sendo mostrado para você aqui no monte. E o tabernáculo ele tinha um compartimento. Qual que era o compartimento? Ele tinha o átrio, tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santíssimo, ou santo dos santos, ele era separado por uma cortina. Aliás, não era uma cortina, tá? Era um cortinado. Eram várias e várias cortinas entrelaçadas umas nas outras, com 4 querubins bordados. A arca da aliança ficava lá dentro do santo dos santos, um lugar escuro, tá bem? Não havia iluminação lá dentro. No lugar santo, quer dizer, na antessala, tá bem? Na antessala, no lugar santo, havia um candelabro. No candelabro havia iluminação. Mas no lugar santíssimo, ou no santo dos santos, ali não havia iluminação. Só podia ser iluminado pela presença do próprio Deus. E só o sumo sacerdote podia entrar ali, e só uma vez por ano. Ele não podia levar nenhuma lamparina, nenhuma vela, nem um isqueiro, nem um fósforo, nada. Ele tinha que entrar só com uma bacia de sangue, e essa bacia de sangue era o sangue que ele havia sacrificado lá fora. Então ele saía do altar dos sacrifícios lá fora, do altar dos holocaustos, ele entrava no lugar santo, e depois ele ia para trás da cortina no lugar santíssimo, que é o oculto de Deus. É onde Deus se esconde. Lembre da matéria de teísmo, tá bem? Deus, ele mora nele mesmo. Deus só pode ser conhecido por ele mesmo. Só dá para eu saber alguma coisa de Deus se Deus tiver revelado algo. Se Deus não revelou, não tem como eu entrar para lá, para trás das cortinas. Por que Deus mostrou esse tabernáculo para Moisés? Para mostrar para revelar sobre Deus, para mostrar como que são as coisas do Senhor. Existe algo que está revelado: o lugar santo, o átrio exterior, a bacia de bronze, o altar dos holocaustos, a mesa dos pães da proposição. Está revelado, está iluminado. Mas para dentro da cortina ou para trás da cortina não está iluminado, não está revelado, está oculto. Até o lugar santo, os sacerdotes podiam entrar e sair todos os dias. Eles entravam e saíam. Eles tinham que alimentar o candelabro com azeite, eles tinham que trocar os pães semanalmente, eles tinham que colocar o incenso no altar do incenso. Os sacerdotes podiam entrar e sair do tabernáculo no lugar santo, mas para dentro do santo dos santos não podiam. Tem coisa que Deus revela, mas tem coisa que Deus não revela, Deus esconde. Deus é o Deus que oculta as coisas.
Não é isso que Daniel falou? Que com Deus mora os segredos, o oculto e o escondido? Daniel falou isso. É a Deus que pertencem os mistérios. É a Deus que pertence as coisas ocultas. Ninguém pode entrar para dentro do lugar santíssimo. Ninguém. Os 4 querubins, eles estão representando 4 anjos da presença de Deus, tá bem? Esses 4 anjos da presença de Deus são os guardiões da presença. Eles também não podem entrar. Eles também não podem entrar. Não podem. Eles têm que ficar como guardiões nos portais dos céus. Aula de angelologia, tá bem? Não esqueça. Simplesmente o acesso à presença de Deus é impossível. Ninguém vai acessar a presença de Deus. Tem que passar pelos querubins. E os querubins não deixam passar. Agora, o sumo sacerdote podia passar uma vez por ano com o sangue dos touros, que era o sangue propiciatório. O sumo sacerdote entrava e lá dentro tinha a arca da aliança com 2 querubins também, com as asas que se encontravam uma nas outras, tá bem? Esses querubins, eles são querubins siameses. O que é um querubim siamês? É um grudado no outro. Sabe, gêmeos siameses? Um nasceu grudado no outro. Os 2 compartilham dos mesmos órgãos, do mesmo coração, do mesmo pulmão, do mesmo intestino. Esses 2 querubins foram criados por Deus siameses, com as asas grudadas uma no outro. Não tem como um ir para um lado e o outro ir para o outro. Tem que andar em unidade. Quem viu esses querubins também foi o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel falou que existem 4 querubins. Esses 4 querubins, eles levantam as asas e a asa de um toca na asa do outro. Eles são siameses também. Não tem como desgrudar as asas também. São seres estranhos, né? Mas é aula de angelologia. É isso que a Bíblia revela. A Bíblia revela que são 4 querubins. Esses 4 querubins, eles têm asas que se tocam uma nas outras. E os 4 têm 4 rostos. Todos os 4 têm rosto de leão, rosto de boi, tá bem? Rosto de águia e rosto humano, nos 4 cantos da cabeça. São os 4 querubins. Lá dentro do Santo dos Santos tem 2 querubins, revelados por Deus para Moisés. Livro de Êxodo, tá bem? Os 2 querubins têm asas siamesas, uma está grudada na outra. E eles também, eles não conseguem ver Deus, porque Deus está dentro da arca. Dentro da arca você tem a tábua da lei, você tem o maná e você tem a vara de Arão, tá bem? Que são as 3 naturezas do Senhor Jesus, tá bem? As 3 naturezas. Jesus como palavra de Deus, Jesus como pão vivo que desceu dos céus e Jesus como sumo sacerdote aprovado por Deus. A vara de Arão significa aprovado por Deus. Jesus está escondido dentro da arca, simbolizado pelos 3 elementos: o maná, a tábua e a vara de Arão. Jesus está simbolizado. Tudo isso foi mostrado para dizer o que para a gente? Que Jesus estava oculto dentro de Deus. Lembra da aula de Cristologia? Jesus estava oculto em Deus. Jesus estava escondido dentro de Deus. Ele era um segredo que Deus guardava. É o que o apóstolo Paulo falou. Nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se tivesse conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Jesus era um mistério guardado por Deus, dentro da arca da aliança. E a arca é o próprio Deus. E Deus é insondável. Deus não pode ser conhecido. Pois bem, qual que é a casta do Lúcifer? A gente já sabe que o nome dele é Lúcifer por acomodação. Não era esse o nome dele. O nome dele era Estrela da Alva, Estrela da Manhã. A qual casta que ele pertencia? Ezequiel 28 diz que ele pertencia à casta dos querubins. Lúcifer era um dos querubins que morava no Éden. Mas o que instigou Lúcifer a rebelar-se contra Deus? É justamente o mesmo pecado daqueles meninos que olharam para dentro da arca e morreram. A curiosidade. O mesmo pecado que ele instigou em Eva foi o que instigou ele. Ele teve curiosidade, ele queria olhar para dentro da arca, ele queria ir para trás da cortina, ele quer conhecer as coisas ocultas sobre Deus. Por isso que ele é o mestre do ocultismo. Ele quer descobrir os segredos que existem no mundo que Deus criou, nas coisas que Deus criou. A curiosidade, ela é corrosiva na natureza de Lúcifer. Ele é naturalmente curioso. Ele queria saber o que tinha lá dentro da arca. E eu estou falando de uma maneira metafórica, quer dizer, ele queria conhecer coisas que Deus escondeu.
Muita gente pensa que os querubins viam a Deus, tá bem? Só que o Senhor Jesus, ele falou: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Ou Jesus estava enganado, ou o texto está adulterado. Mas o Evangelho diz: ninguém jamais viu a Deus. Aí Jesus complementa: o Filho unigênito que habita no seio do Pai, este o revelou. Aí o próprio Cristo, ele vai dizer o seguinte: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. É um segredo, é um mistério. Os querubins nunca tinham visto a Deus, nem mesmo Lúcifer. Tinham visto a glória de Deus, a grandeza de Deus, o mundo de Deus, sabiam da existência de Deus. Não há demônio incrédulo, tá bem? Não tem demônio incrédulo. Tiago falou: crês tu que Deus existe? Os demônios também creem e estremecem. Não existe ateísmo no mundo dos demônios. Eles não são ateus, tá bem? Eles são ímpios, mas eles sabem que Deus existe. Sabem que Deus existe, mas nunca viram a Deus, porque só Jesus tinha visto Deus. E eles tinham que adorar a Deus pela mesma fé que você e eu temos que adorar, sem ver. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Esta é a adoração que os anjos têm que prestar a Deus: adorar o invisível, adorar o impensável, servir a Deus sem vê-lo. Aí vem o segundo pecado do Lúcifer: ele é um idólatra. E por ele ser um idólatra, ele não consegue prestar adoração se ele não tiver uma imagem do que é que ele está adorando. Ele precisa ter um Deus tangível, palpável, visível. Ele não conseguia prestar adoração ao Deus invisível, só por fé, sem ver, só crendo. Isso aí são os mistérios que a gente está falando a você aqui, coisas que estão nas Escrituras. Mas é um curso de teologia, mas isso aí está nas Escrituras. Então o que faz o diabo? Primeiro, altamente curioso, quer enxergar o que não pode ser enxergado. E segundo, um idólatra, ele só adora aquilo que ele vê, que ele toca. A partir desse momento vem a sanha dele de descobrir as coisas ocultas. Mas aí Deuteronômio diz o quê? As coisas ocultas pertencem a Deus, não pertencem a nós, não pertencem às criaturas. E o conhecimento de Deus também é um conhecimento por revelação. Você só conhece a Deus porque Deus se revela, porque Deus, se não se revelar, você não conhece. Então eu estou convidando vocês a conhecer esse Lúcifer também como uma pessoa comum, mais um dos anjos que Deus criou, mais um nas caças dos anjos, mas com uma terrível habilidade em dialogar. Porque o livro de Provérbios fala do porquê do fuxiqueiro, que o fuxiqueiro descobre os segredos. Está escrito no livro de Provérbios: o futriqueiro, ele descobre os segredos, porque ele começa com conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, e ele vai cavando até que você entrega o ouro para ele. O diabo é mestre nisso aí. Ele é um mestre em dialogar, curioso em tomar conhecimento sobre os enigmas de Deus. Mas ele é uma antiga serpente, ele tem fixação pelo ocultismo, as coisas que Deus não revelou a ninguém. Aí veio a revolta: por que Deus não revelou a ele? Por que Deus não me revelou? Podia perguntar Satanás. Como que eu vou continuar adorando um Deus sem rosto? Não é essa a revolta dos idólatras? O Deus sem rosto? É a revolta do idólatra. Ele não consegue adorar um Deus sem rosto, o invisível, o que fala, mas não fala com voz audível. Ele fala e você sabe que ele está falando, mas você não ouve a voz. Não é que nem a minha voz que é para você e a sua voz é para mim. A voz de Deus é diferente. A gente sabe que Deus está falando, mas você tem que crer que é Deus que está falando, porque se você não crer, é como se Deus não tivesse falado com você. Aí Jesus fala, e é por isso que o diabo não conseguiu se firmar na verdade, porque não existe verdade sem fé. Você precisa crer para que a verdade se revele para você. Essa é a ordem, tá? A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus, e então você conhece a verdade, e a verdade traz a liberdade. Mas precisa crer, porque aí o autor dos Hebreus fala: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador daqueles que o buscam.
Entre nós e os anjos, a diferença é a seguinte, a gente vai aprender na aula de cosmologia, tá bem? Entre nós e os anjos, a diferença é que eles estão num mundo e nós estamos no outro. Mas eles precisam de fé e nós precisamos de fé também. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. As raízes mais antigas conhecidas do ocultismo são os mistérios do Antigo Egito, relacionados com o deus Hermes ou Tote. Por isso, frequentemente o ocultismo é referido como hermetismo. O que acontece? A mitologia dos egípcios fala de um deus chamado Hermes, que também é confundido com o deus da Grécia. Quem que é o Hermes? Hermes é o deus dos segredos. É aquele que esconde os segredos e embrulha os segredos, da onde vem a palavra hermético. Hermetismo. O que é hermetismo? O que é hermético? É aquilo que é embrulhado para presente e é embrulhado dentro de um pacote bem compacto mesmo. Isso é hermetismo. Os segredos de Deus não estão assim espalhados, são segredos compactados, sabe? Fechadinhos. Então os mitos falam que existe um Deus, a gente sabe que não é um Deus, é um mito, né? Que ele tinha acesso aos segredos dos deuses. Só que esse Hermes é o seguinte, na mitologia grega é o seguinte, ele tinha acesso aos segredos dos deuses, só que ele não tinha como contar para os homens. Na hora que ele saía lá do Olimpo, aí no caso da Grécia, tá? Ele saía do Olimpo, que ele vinha conversar com os homens, ele tinha que trazer um enigma para os homens. Ele não podia falar diálogo, que nem eu estou falando com vocês. Ele não podia falar em prosa, ele não podia ser didático, ele tinha que trazer sempre um enigma. Isso é hermetismo. Se você desvendar o enigma, aí você descobre o segredo. Mas se você não desvendar o enigma, aí você não descobre o segredo. Só que tem um problema. Você é obrigado a desvendar o enigma, porque se você não desvendar o enigma, você é castigado. Aí que está o perigo do ocultismo. O perigo do ocultismo é o seguinte: vamos supor que aqui essa água tivesse um segredo. A hidromancia, por exemplo. A hidromancia faz parte do mundo da feitiçaria, a gente viu aqui na aula passada, né? A hidromancia é a capacidade que o ocultista tem de enxergar segredos olhando para a água. Ele tem visões olhando para a água, ele tem visões. Eu não estou falando do charlatão, tá? Do embusteiro, estou falando daquele que tem acesso aos poderes ocultos mesmo, porque o ocultismo é uma ciência perigosa e quem pratica o ocultismo mexe com poderes mágicos, tá? Poderes ocultos. Então vamos supor que eu vou mexer com os poderes mágicos da água, da hidromancia. Só que no mundo do ocultismo eles sabem que é 50%, esse que é o problema. É 50% do bem e 50% do erro, do mal. Não tem 100% de você mexer com um elemento oculto e você não receber uma carga negativa dele, porque ele traz 50% de luz e 50% de trevas, de coisa ruim. E é por isso que, se você for conversar ou estudar sobre um ocultista autêntico, ele fala: não é assim, não é do jeito que você quer. Isso aqui tem um ritual, tem um alto preço que é cobrado, porque depois o ocultista fica pesado. Ele fica sendo cobrado, ele fica com 50% da carga negativa. Quando eles entregavam um enigma, um segredo, você era obrigado a desvendar o segredo, porque se você não desvendasse o segredo, aí uma maldição caía sobre você. Uma maldição. Então é melhor não mexer com as coisas ocultas. Mexeu com as coisas ocultas, você vai liberar um poder. Você liberando esse poder, você não tem controle sobre esse poder, e esse poder ele pode voltar-se contra você. Vocês querem ver um elemento simples que vocês vão descobrir agora? Os gênios. Sabe aquele gênio da lâmpada de Aladim, que é contado para as crianças? Esses gênios na Bíblia, eles são chamados de sátiros, tá? O nome dele é Sátiros. Eles aparecem no livro de Isaías e eles aparecem no livro de Levíticos. Não aparece na tradução que nós temos em português, porque o pessoal mudou a tradução. Aparece só nas traduções mais antigas, em outras línguas inclusive. Na nossa não aparece, tá bem? Quem que são os sátiros? Os sátiros, eles são uma espécie de espíritos que eles têm essa carga positiva e negativa.
São os demônios do deserto, ou seres do deserto. O que a lenda do Aladim faz? Você esfrega a lâmpada, né? Você esfrega a lâmpada, aí vem o gênio. E o gênio te concede 3 desejos. Qual que é o problema? É que depois que ele cumpre o 3º desejo, você vai para dentro da lâmpada. Só que isso aí não é só a história das 1001 noites, sabe? Não é só a história do Aladim. Isso aí são as coisas que estão dentro do ocultismo. O pessoal que mexe com o ocultismo sabe que o diabo não deixa barato. Não deixa barato. Tudo quanto é mito que eu já vasculhei sobre essas manifestações de Satanás é o seguinte: ele cobra caro. Na Idade Média havia uma invocação ao diabo e ele acrescentava para a pessoa o que a pessoa queria. O que é que você quer? E ele dava para a pessoa o que a pessoa queria. Aí ele fala: mas eu volto daqui a 20 anos. E ele voltava daqui a 20 anos para poder se apossar da vida da pessoa, não é da alma da pessoa. É ele entrar no lugar da pessoa e viver a vida da pessoa. Isso aí são as lendas da Idade Média sobre o diabo. Ele nunca deixa barato. Mexeu com coisas ocultas é 50%. E você perde o controle, porque você acaba sendo dominado, tá bem, por ele. Quem também mexe com esse negócio aí para nos ensinar um pouco, tá bem? Os ocultistas têm muito a ensinar, mas o perigo é aprender com o ocultista. O perigo é esse. Mas se você assistiu o filme O Mestre dos Desejos 1 e O Mestre dos Desejos 2, você vai encontrar a mesma teoria. O que é que você deseja? Não desejo nada. Aí ele entra lá no profundo da psicologia da pessoa e ele acaba satisfazendo o desejo que a pessoa tem. Mas depois que o desejo é satisfeito, vem uma inversão. Vem uma inversão e a pessoa é morta pelo desejo que ela teve, porque quem satisfez foi o mestre dos desejos, que é um demônio. É o mesmo gênio também, os djinns, são os mesmos sátiros que aparecem na Bíblia e que está recriminado. Moisés falou: vocês não podem oferecer culto aos sátiros. E Isaías falou também: cuidado com os sátiros. Sátiros, eles são demônios que eles pregam peça, eles ludibriam, eles fazem rir, eles se transmutam, inclusive. Eles estão ligados diretamente com o prazer humano, os sátiros. Diretamente com o prazer humano, o que te traz mais prazer, mais luxúria, mais satisfação. Só que é 50%. Primeiro o prazer, depois o prejuízo. E o prejuízo, às vezes, vem primeiro do que o prazer. Só vem prejuízo. O prazer que é bom não é prazer, é dor. Na Idade Média, principalmente na Península Ibérica, devido à presença dos muçulmanos e judeus, floresceu a alquimia, ciência relacionada com a manipulação de metais, que, segundo alguns, seria na verdade uma metáfora para o processo mágico de desenvolvimento espiritual. O que é que os alquimistas descobriram? Que se eles manipulassem alguns elementos da natureza, eles conseguiam desenvolver um poder mágico. Existe a alquimia que é química e existe a alquimia que é ocultista. E é por isso que você vai ouvir falar dos bruxos falarem o seguinte: olha, isso aqui é o meu talismã, isso aqui é o meu patuá, isso aqui é o meu espelho negro, isso aqui é o meu triângulo. Pode ver como que eles usam o triângulo abundantemente. Eles usam o hexagrama, o triângulo de 6 pontas. Eles usam mais um círculo. Quando vocês quiserem estudar ocultismo, se tiverem paciência para isso aí, e também tem que ter um revestimento lá, porque o negócio fica pesado. Também tem um momento que fica pesado mesmo. Você começa a mexer com o ocultismo, o negócio é perigoso, tá? É perigoso. O que você vai perceber? Que tem o uso de muitos símbolos. Aí você fala: mas é só simbologia. Mas não é só simbologia. Para mim e para você é. Porque a gente é evangélico, a gente não mexe com essas coisas. Mas para quem está no mundo do ocultismo, não é só simbologia. É uma linguagem. É uma linguagem, são portais. Esses objetos, eles são manipulados espiritualmente. Forças satânicas, diabólicas, são invocadas e controladas por esses amuletos. Invocadas, tá? E controladas. Quando se fala de uma lâmpada, por exemplo, para o Aladim, também se fala de uma garrafa para o Saci, não fala? E não se fala de uma peneira também para pegar o Saci? E não se fala também de fechar o corpo? Tudo isso que a gente fala: mas isso aí é mito, é lenda, não acontece nada. Quando você vai para o mundo do ocultismo, acontece. Não falo do charlatanismo, tá bem?
Estou falando de gente iniciada e gente que pratica isso aí de forma pesada mesmo. Forma pesada. O que é perigoso e não é recomendado. Não é recomendado porque o Senhor Jesus ele falou: olha, vocês estão morando aí numa cidade que é a cidade de Tiatira ou é Pérgamo. Ele fala: vocês conhecem as profundezas de Satanás, os poderes ocultos do diabo, porque o diabo ele é um violentador dos segredos da natureza. Como ele não consegue conhecer os segredos de Deus, ele vai para onde? Ele vai para a natureza. E na natureza existem segredos. E ao desvendar os segredos da natureza, ele entra em poder com as forças ocultas, ocultismo. E libera energias que são negativas, são perigosas, são destruidoras. Essa aí é a origem de Lúcifer, seu poder de Satanás. Vou fazer uma pausa aqui.